Boa tarde, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 61 ao 63. E no capítulo 61 está escrito aquilo que Jesus falou em Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19. Que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que enviou ele a proclamar libertação aos cativos, para dar vista ao cego, para pôr em liberdade os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. E é interessante o ano aceitável do Senhor, porque é o ano do jubileu, onde todas as coisas seriam restauradas. Ou seja, a alegria, a paz, a salvação, tudo seria restaurado através dele. Então Isaías profetiza o Messias, o ungido Cristo. 740 anos antes dele nascer, o ministério dele, repetido em Lucas capítulo 4. Quando Jesus foi batizado em Lucas 3, ele ficou cheio do Espírito. Em Lucas 4, o Espírito leva ele para o deserto para ser provado. E em Lucas 4, ele entra numa sinagoga segundo o seu costume e recebe o livro do profeta Isaías. E essa profecia maravilhosa do que ele continua fazendo ainda hoje nas nossas vidas. E é interessante que Isaías fala, porque nós seríamos chamados carvalhos de justiça. E por que a árvore carvalho? Se você reparar em Gênesis 18, você vai ver que Deus aparece para Abraão no carvalho. O carvalho, na época de Abraão, na época do Antigo Testamento, era considerado o portal dos deuses. Ou seja, quando nós formos feitos carvalhos de justiça, nós seremos portais para a manifestação do Deus vivo. O Espírito de Deus manifestaria através dos carvalhos de justiça que somos nós. Você tem que receber essa profecia, porque hoje a sua libertação, ela continua ativa. A sua libertação é Cristo. Cristo é a palavra, a obediência à palavra vai trazer a libertação. Então essa profecia é uma profecia maravilhosa da vinda do Messias, do ministério do Messias, da libertação do Messias, e que nós seríamos feitos portais, porque em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz que Deus habita em nós, o Espírito do Senhor habita nos carvalhos de justiça e nós seremos a porta da manifestação. A igreja, ela é o poder do Deus vivo na terra. E Jesus falou em Mateus 5, verso 16, que brilhe a nossa luz diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Interessante, Isaías, um profeta apocalíptico messiânico, prevê o futuro, o presente, o futuro. Ele fala sobre aquilo que ia acontecer até no Apocalipse. Há mais de 400 citações de Isaías no Novo Testamento. Fala também que ele vai restaurar Sião. Sião, as montanhas de Jerusalém. O Monte Sião é considerado o monte do templo. Ali será o santuário de Deus na terra. Nós estaremos na Jerusalém celestial com ele, mas Jesus vem habitar aqui 1000 anos e restaurar todas as coisas na terra. Quem estiver por aqui vai transformar o choro em alegria. Oh, glória! Também você leia Apocalipse 21, que fala que naquela Jerusalém celestial já não há morte, não há pranto, não há dor, porque as primeiras coisas passaram. Restaurar a alegria de Sião. E no verso 6 fala do chamado para Judá. Vós sereis chamados sacerdotes para as nações. Sacerdote é servo, aquele encarregado de ensinar as coisas de Deus para as nações. A igreja governa no céu e Judá na terra. Leia Zacarias capítulo 8, verso 20 ao 25. 10 homens de todas as nações pegarão na orla da veste de um judeu e dirão: iremos convosco, porque temos visto que Deus está com vocês. Então, no lugar que eles não eram povo, serão povo de Deus, e no lugar que eles não eram nada, serão chamados sacerdotes do Deus Altíssimo. Interessante, em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, fala que nós somos também sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele diz que ele ama o juízo e odeia
a perversão, a iniquidade, e vai restaurar todas as coisas, e os filhos deles possuirão a terra. Glória a Deus, porque Ele é fiel e vai cumprir todas as suas promessas. E seremos conhecidos como família bendita do Senhor. Hoje, quando a gente chama outra pessoa de irmão, é porque Deus é o Pai de tudo, e nós, através de Jesus, fomos conectados e somos agora filhos de Deus, recebemos poder, estamos sendo transformados à imagem do primogênito. Leia Romanos 8, 29. De glória em glória, de prova em prova, o Senhor está nos transformando à imagem do santo, do perfeito, de Cristo Jesus. Haverá a família de Deus na terra e haverá a família de Deus no céu. Leia Apocalipse capítulo 20, verso 4. Isso é para os vencedores, aqueles que vencerem. 7 vezes em Apocalipse, no capítulo de 1 a 3, vai falar ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ou seja, o vencedor herdará essas coisas. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4 em diante, fala quem são os vencedores. E ele fala que assim como a terra produz os frutos, o Senhor fará brotar a justiça, a luz para todas as nações a partir de Jerusalém. E aí encerra o capítulo 61, capítulo lindo do livro de Isaías, uma profecia messiânica, uma profecia de restauração, uma profecia de esperança, não só para nós, mas também para o povo que ele escolheu. Leia Deuteronômio 7, 6 e 7. Você vai ver que esse povo é o povo escolhido dele e ele também vai restaurar, ajudar. O profeta fala que ele não vai calar, a boca dele não vai fechar, até que todas as nações conheçam a salvação de Deus. O nome que ele vai falar, o nome da sua salvação, e o nome é Jesus. Interessante que em Apocalipse capítulo 3 fala que o Senhor vai revelar o seu novo nome. Olha só, quando a gente vê Isaías aí, capítulo 62, que as nações verão a glória de Deus e que o profeta não ia se calar até ela se manifestar. É um recado para nós. Leia 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo fala a Timóteo, prega a palavra, sendo oportuno ou não, insiste com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, e nós também temos que falar com Isaías, nós não devemos fechar a nossa boca, até que do céu manifeste a salvação, a glória, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz que as nações verão a sua justiça. Leia Mateus 24, do 30 ao 33, o arrebatamento secreto é uma mentira, porque todos os reis da terra verão ele vindo como as nuvens do céu, com poder e muita glória. E no verso 5 fala que como jovem desposa donzela, assim ele vai vir buscar a sua noiva. Lembrando que a noiva, está em Apocalipse 12, é composta de igreja e de judeu, uma noiva só no Messias, chamado Jesus Cristo. E no verso 7 falou que vai fazer de Jerusalém um louvor por toda a terra. No verso 11 ele fala, diz a todos os povos da terra, aí vem o Senhor e com ele está o seu galardão. Louvado seja o Senhor. Lê Apocalipse 22, 12. Jesus fala, eis que venho sem demora e comigo está o galardão que darei a cada um segundo as suas obras. Então o Senhor virá e com ele a nossa recompensa. Seremos chamados povo santo do Senhor e Sião, a cidade santa do nosso Deus. E no verso 63, ele falou que olhou e não houvesse quem o ajudasse, que o próprio braço dele trouxe a salvação. Ninguém podia salvar o homem, nenhum homem pecador podia morrer por outro homem pecador. E Deus se fez carne, enviando o seu Filho até nós. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível e levou sobre ele toda a nossa iniquidade. Deus trouxe o braço dele, proveu a salvação para toda a humanidade. É o que está falando em Isaías 63. Ele não achou quem podia ajudá-lo, ele não tinha mesmo, porque somente ele podia ligar de novo o homem
a ele mesmo através do seu filho amado, Jesus de Nazaré, que naquela cruz pagou toda a nossa dívida. E ele continua falando que ele foi o braço de Moisés, que guiou aquele povo pelo deserto, mas infelizmente não deram ouvidos a ele. E ao mesmo tempo que Deus fala do juízo, ele fala da restauração, que fará em toda a terra, a restauração do povo que ele chamou por amor de Abraão. E aí fala, mesmo que a gente não conheceu Abraão, conheceu a Isaac, conheceu a Jacó, o Senhor tem uma aliança perpétua com ele, né? Leia Romanos 11, você vai ver Paulo explicando sobre o povo judeu, a salvação do povo judeu. Leia Zacarias 12:10, você vai ver a salvação deles. Leia Ezequiel 37. A igreja vai ser tirada da terra e o Messias glorioso voltará para implantar o seu reino na terra, no céu, e para salvar aqueles que desde a antiguidade carregaram o nome dele. Que Deus te abençoe e te guarde. Te dê uma tarde abençoada, te livre de todo mal, no nome precioso de Jesus.